Oi, eu sou a Juliana, Eu sou o Caleb. do blog do Vox Planador, e vamos para mais um vídeo. A gente tinha feito semana passada o vídeo da Juliana, que eram as melhores leituras, né, dos últimos anos, né? Dos Que a últimos gente ficou fora aqui do YouTube. com a sugestão, né? Isso, da Camila. E aí a gente vai fazer agora as minhas leituras também, no mesmo caso. São 6 leituras. 6 leituras, link tá embaixo das 2 listas, das 4 listas, né? Da minha, da Ju, dos 2 anos. Então dá uma olhada lá que tem umas roubalheiras da Juliana, né? E algumas minhas também. Ah, tá! Ele sempre rouba, gente. É que às vezes você faz quadrinhos, você faz leitura que umas você terminou. categorias e tudo mais. E aí nunca acaba sendo. E a gente dá uma liberdade que é, tipo, pode ser 3, 5, 7. Exato, 10, então a gente sempre convida muita gente, então muita gente participa, é sempre bem legal. Em dezembro agora de 2017 também teve quase todos os dias de lista. No final do ano agora também em 2018, que já tá quase no final do ano. Sim. Vai ter também. Então assim, a gente pegou os livros que a gente leu em 2016 e 2017, porque a gente tá pensando que no final do ano a gente vai falar das melhores de 2018, né? Então, mas hoje já tem boas leituras. já tem ótimas leituras. O primeiro que eu vou falar, né, ou o sexto, não sei, é O Céu de Lima, né, do Juan Gomes Marcelar. Isso. Não anotamos o nome. Esse livrinho saiu pela Alfaguara e assim, é uma graça, divertidíssimo. Ele conta a história de dois rapazes. Eles resolvem... Na época tinha um grande escritor que era o Juan Ramón Jiménez. Sim, que ganhou um Nobel, né? Nobel de Literatura. E eles resolvem esses dois... São peruanos. São peruanos, né? E eles são... Como posso dizer? Eles são eles aspirantes a poetas, mas eles são bem medíocres. Mas eles acham que são excelentes. E eles resolvem se corresponder com o grande Juan Ramón, só que ele ignora eles, né? Se não me engano. Exato. E eles imaginam, mas... Será que se a gente criasse uma mulher, né? Uma personagem, e aí... Porque eles queriam um livro que tinha lançado lá na Espanha e não tinha chego ainda no Peru. Tipo, isso vai ver o começo do século, sabe? 1905, uma coisa assim, sabe? Eles só queriam um livro, não era nada demais. E aí eles resolvem criar um personagem que é uma mulher, com toda uma história, né? Escrevendo pro Juan Ramón, falando que era fã dele e de que não achava o livro aqui. Só que as coisas começam a tomar outros rumos. Parece um filme dos 80, né? Sim, altas confusões, gente, altas confusões. E eles acabam se correspondendo com ele. Porque Juan Ramón Jiménez se apaixona pela mulher que eles criaram, assim, e eles resolvem continuar com essa história. E aí é bem engraçado porque vai mudando algumas coisas, né? E eles discutem, não, mas ela não faria isso. Não condiz com o personagem. É maravilhoso, gente. Então, e o melhor de tudo, gente, é que essa história é real. É real, encontraram essas cartas. Esses dois jovens peruanos existiram, eles se corresponderam com esse poeta. O poeta escreveu poemas em homenagem a essa mulher, porque em algum momento ela morre. E aí ele escreve... E depois descobrem, o poeta ignora solenemente e não fala nada sobre o assunto, né? Tem um post sobre isso, a gente vai deixar aqui, porque é sensacional essa história, gente. Assim, a gente meio que foi um pouco atrás. E aí tem um poema que ele escreveu quando ela morre, né? Que é justamente... Céu de Lima é justamente um trecho desse poema. Enfim, gente, é sensacional. Não, mas não só isso, né? O Céu de Lima também, porque tem uma coisa meio característica no Céu de Lima, né? Sim. Assim, tem uma coisa meio nublada. Eu lembro até de um outro livro que falava quando chovia em Lima, né? E tudo Sim. mais. Bom, esse livro a gente leu por leituras compartilhadas, foi super divertido. Foi muito legal. E eu acho que também outra coisa que foi muito aqueceu o nosso coraçãozinho, que a gente viajou pro Peru em 2014, 2015. Acho que sim. A gente não lembra mais. E a gente se apaixonou por lá, então a gente lia e eles descreviam alguns lugares e a gente já foi lá. A gente ficou muito apaixonadinho. Foi muito legal. E aí o quinto livro, eu coloquei A Arte de Pedir. Beyoncé. Total. A Arte de Pedir, da Amanda Palmer, né? A Amanda Palmer, ela hoje... Ela é uma performer, né, quase, na verdade, né? Sim. Ela é uma artista dessas... Meio completas, assim. Completa e meio super multimídia. Ela tem uma banda de punk, né, que é o Dresden Dolls.
escreve, faz poema, ela tem um sistema de apoio, de financiamento coletivo que ajuda, aqui no Patreon, né, que ajuda ela e mantém ela, na verdade. Porque em algum momento ela perdeu o contrato com a gravadora, então ela consegue gravar um disco com o apoio do Catarse. Ela tem meio que tipo um mail, ela tinha esse mail dos fãs, e aí esse livro é sobre na verdade toda a relação dela com arte e tudo mais. E o arte, e principalmente, tem uma coisa que... Esse livro me tocou de muitas formas, assim, sabe? Porque a Amanda, eu não gosto tanto da música dela, não é a minha, mas a figura dela eu acho demais, assim, sabe? Tipo, fascinante. Ela é fascinante. Porque, assim, não só a forma como ela se envolve com os fãs, e ela teve até uns problemas com financiamento coletivo quando ela já tinha contrato com gravadora, mas assim, ok, acontece... Ela meio que esclareceu, né? Ela até fala disso no livro. Mas ela fala muito da gente, de olhar pra gente, do que você é capaz, de que você pode produzir as coisas. Tem uma parte específica que eu acho belíssima, que ela fala das pessoas estátuas. Que ela já foi uma dessas pessoas estátuas vivas, né? E ela falou, e toda vez agora que eu vejo uma estátua viva, eu olho pra ela, porque ela falava que as pessoas não olhavam, né? Enfim, o livro é belíssimo, acho que traz algumas reflexões e ele me tocou realmente de uma forma assim muito, muito forte. E tem uma outra coisa que é meio que síndrome de impostor, né? Sim, ela fala bastante. Ela fala muito sobre tipo, você sentir uma fraude, né? E aí eu lembro muito de uma frase mais ou menos que era do tipo, que às vezes a arte, pra fazer arte, fazer as coisas dói. Aí você pensa em desistir, mas é que tipo, não tá doendo tanto ainda, né? Tem uma historinha, né? Tem uma anedota que ela conta que é mais ou menos isso, e eu fiquei muito com isso na cabeça. E vale muito a pena, assim, é um livro delicioso de ler, assim, é muito... E no finalzinho ela fala dela começando a namorar com o Gaiman, né? Então aí eu fiquei já pronto. Já tinha ganhado antes o livro. Melhor casal de todos os tempos, né? Que ela casou com o Gaiman e eles tiveram um filhinho, o Anthony, né? Que é a coisa mais... É uma coisa... E Anthony, na verdade, por conta de um amigo dela, né? Que era um mentor, né? Exato. E o Anthony era muito legal. Terceiro... Não. Quarto? A gente vai fazer tudo assim então? O quarto é o Butcher's Crossing, do John Williams. Acho que todo mundo que conhece o Espanador já viu a gente falando do Stoner. Sim. O Stoner pra gente foi um livro marcante, livros da vida mesmo. E quando lançou Butcher's Crossing foi um outro livro. Agora a Rádio Londres recentemente lançou o Augustus, né? Que é o mais premiado deles, né? Ironicamente, né? E quando eu comecei a ler o Butcher's Crossing eu falei, nossa, é tão bom quanto o Stoner. Eu fiquei maluco, a gente até leu pro clube também, pro Leituras Compartilhadas. Ele não é tão bom quanto o Stoner, porque, enfim, é difícil, né? Mas ainda assim ele é um livro que eu gostei muito, assim. É a história de um cara que vai ele quer meio que viver a experiência do selvagem. Do selvagem, né? A gente tá em 1800 e alguma coisa, se não me engano. E ele chega nessa cidade... porque ele era estudante universitário, de uma cidade grande e tudo mais, e ele vai pra essa cidadezinha pequena, né? Ele quer viver meio que tipo, a experiência de viver num mundo meio que selvagem, entrar em contato com a natureza. E aí acontece até dele... Que era a caça do búfalo, né? Dos búfalos, né? Que era como no oeste americano. E bem numa época onde está chegando a ferrovia, né? Então tem toda uma mudança de perspectiva, mas ele consegue, enfim, sair nessa caçada, tem dinheiro e tudo mais. E ele já fala também de como a caça predatória dos búfalos já tornou também difícil achar os búfalos. Então ia ser meio que uma aventura mesmo eles chegarem. É verdade. Né? Por mais que ele tinha conseguido achar lá o caçador experiente e tal, ele ia ter certas dificuldades. O Butcher's Crossing tem uma coisa legal que meio que tem uma relação com o Stoner. Exato. Quando você lê os dois meio que um perto do outro, eu fiquei com essa impressão, e a gente conversou depois, enfim, acho que o Caleb concordou, né, que eu acho que é meio que um é o espelho invertido do outro, assim, enquanto o Stoner, ele vem desse lugar selvagem, né, ele vive numa fazenda mesmo, e ele quer viver dentro dessa sociedade, ele quer se encaixar ali, ele quer fazer parte. No Butcher's Crossing, o personagem ele quer sair dessa sociedade e quer viver o selvagem, assim. Então é meio que... E nenhum dos dois consegue. Não, né? Não dá muito certo, né? Tipo...
Mas no Butcher's Crossing ele consegue a experiência. Ele consegue a experiência, mas aí se dá certo ou não, você tem que ler pra descobrir, né? É que eu acho que o que eu gostei mais no Butcher's Crossing foi, tipo, esse contato com esse mundo totalmente diferente e miserável, né? Assim, nossa senhora. Não, ele se ferra bastante, assim. E não toma banho, nossa, eu só imagino quando não tomava banho. Gente. Não, porque aí, só uma coisa, porque aí eles demoram muito pra voltar e aí eles ficam meio que presos o inverno inteiro. Porque você vai num tempo, até um lugar pra tentar achar eles, só que é isso, são montanhas, é a parte do Colorado que neva. Sim. E quando você não pode chegar perto do inverno, você na verdade tem um tempo que eles calculam. Você tem tempo pra voltar, né? E eles erram e ficam lá presos, e eles, enfim... É bem terrível. Mas eu gostei muito, é um bom livro. É um ótimo livro. Vai, número... 3. O 3 é o que eu amava, que a gente já falou no outro vídeo, da Siri Roosevelt. Se vocês quiserem um vídeo só sobre eles, a gente pode tentar pensar em alguma coisa, porque ele aborda tópicos, muito... A gente pode pegar, dar uma olhada nele e tal. Gente, livro belíssimo, bem narrado, bem construído, dolorido. Mas totalmente vale a pena. Eu acho que é um livro que mostra um pouco de crescimento, né? Do crescimento e acho que talvez a coisa mais legal, os personagens são muito cativantes, né? São, totalmente. E mesmo aqueles que a gente não gosta, né? Exato, é muito bem construído, muito bem... E ele tem uma outra coisa. Qual? Sobre crianças. Que é... muito sobre, tipo, crianças... Será que só ela ser bem cuidada resolve ou não? Assim, que essa bem... Essa da criação... Eu acho isso bem... Acho que normalmente eu não vejo tanto em outros livros, né? Sim. Vai, número 2. O 2 é um livro de um dos meus autores favoritos, com certeza. Se bem que o daqui, o John Williams e a Síria eu não li mais coisas, mas né, tipo, já entra no... coração. Que é A Espera dos Bárbaros, do Coetzee. Coetzee é autor sul-africano, vencedor do Nobel. Pessoa lá não é muito simpática, né? Dizem as más línguas, até quando ele veio aqui para Flip. Mas ele é um autor de um poder assim, de narração e de síntese. A gente falou de síntese no Zambra, o síntese dele é totalmente diferente, né? O Zambra eu vejo síntese afetiva, assim, né? O Zambra conta muito, mas é porque você se envolve. O dele não. O dele é o máximo que eu consigo expressar. Ali, tipo, com uma sharp, assim. Exatamente. É perfeito, sharp, exatamente, assim, afiado. Assim, de um extremo. E aí, A Espera dos Bárbaros é um livro que está esgotado, mas acho que vai ser reeditado talvez logo. Ele conta a história de um cara, de um oficial, a gente não sabe exatamente qual país, né? Tem uma coisa meio atemporal de selvagens e de pessoas civilizadas, os né? Outros. Né? Muitos outros. Ele chega nessa guarnição, né? Em uma dessas barreiras de fronteiras, né? Onde essa fronteira serve para impedir que os selvagens invadam, né? Os Wild Walkers. Não, total. Não, mesmo. Mentira. E ele chega com ordens, enfim. Só que a partir do momento que ele chega lá, ele se não me engano, é um cara meio simples, né? Não tem muito... a hora que ele chega lá, ele entende como está estruturado todo o poder ali. Meio que tem um cara que está acima dele, obviamente, tudo mais. Ele, de alguma forma, logo se depara com um desses selvagens e pensa, e olha para ele e fala... Será que a gente... É tão diferente assim? Por que a gente é tão melhor que esses, assim? Porque eles são apreendidos uma leva e todo mundo trata super mal e tudo mais. E tem muito essa coisa do colonialismo, né? Essa coisa de você dominar um público, uma população e se impor sobre ela, mas isso te faz melhor. O que diferencia? É um livro espetacular, assim. E o mais curioso esse cara, ele não é legal, assim, sabe? Tipo, pelo contrário, ele começa a se envolver com uma menina, enfim, de toda a relação de poder e de tudo mais, mas ele tem essa linha de pensamento diferente. E que vai ser ruim pra ele, obviamente, mas o mais curioso o Coetzee, ele faz isso. Os personagens deles não são personagens que você gosta. E esse é o grande poder da literatura, né? Acho que esse pra mim
acho que eu consigo exercer essa, pra mim, eu gosto de exercer essa empatia, assim, sabe? Porque você pega e você fala assim, pô, mas eu não gosto tanto, eu não gosto desse cara, mas o que vai acontecer? Eu quero saber, eu quero continuar e tudo mais. Gente, é um livro belíssimo, tava esgotadíssimo, eu tava querendo ler há muito tempo, quem me deu de presente foi a Ju Spor. Então, um beijo pra Ju, assim, porque... nossa, foi o livro que eu li e falei, cara, é isso, eu preciso ler, e aí a ideia é ler um livro dele por ano, assim, porque não tem, assim, tudo que eu li desse cara eu achei excelente, assim. Ele tem, acho que, disponível em e-book, porque você tinha encomendado e teve gente que achou em e-book, só o livro físico mesmo que tá esgotado. Sim. Ah, legal, pô, gente. Então fica a dica quem tiver, né? Não, e assim, digitais. Gente, se puder ler o Mestre de São Petersburgo, Desonra, O Verão. O Verão é muito assim, legal. E teve gente que me falou muito do Fall. Recentemente, acho que talvez vai ser a próxima leitura do Coetzee, porque é desses autores que me impressionam, assim, sabe? Tipo, é um domínio que eu não vejo em muita gente. Em primeiro, né, a gente colocou a ordem. Eu coloquei o Vestígios do Dia, do Kazuo Ishiguro. Do Nobel. Vencedor, né, do Nobel de Literatura do ano passado, né? Do ano passado. O que está atualmente o vencedor. O atual vencedor. O Ishiguro, o autor, nasceu no Japão, mas com 5 anos foi morar na Inglaterra. Acho que tem uma coisa curiosa dele com isso, né, com esses dois pés, né, nos dois lugares. Eu coloquei os Vestígios do Dia porque foi me indicado, ele, na verdade. Eu já tinha vontade de ler, mas a Duda, né, do canal Maquiada na Livraria, indicou, ela tinha feito vídeo sobre ele. Sim. Eu não sei se está disponível, se tiver a gente vai colocar aqui embaixo. E eu falei, putz, tava com vontade de ler, falei, vou pegar pra ler. E foi paixão na primeira leitura, assim, foi muito legal, assim, o Vestígios do Dia, ele conta a história de um mordomo dessas grandes casas inglesas, né, dessas famílias importantes inglesas, nobres, no caso Conde, essas outras, que começa a contar nos anos 30, passa a guerra, e nos anos 50, no finalzinho dos anos 60, acho que finalzinho dos anos 60, ou finalzinho dos anos 50, na verdade, essa casa é comprada por um americano. Por um americano rico. Né? E aí, o que acontece? Esse mordomo é muito engraçado porque talvez a gente, aqui no Brasil, a gente não tem o conceito do mordomo. Não. A gente só sabe que normalmente ele é o culpado dos assassinatos nos filmes da Agatha Christie, né? Brincadeira. Mas é muito curioso, porque assim, o mordomo é meio tipo o responsável pela casa. Ele que faz a casa andar, junto às vezes com a copeira, cozinheira. Não, é a governanta. Né? Isso. Mas meio que os dois, né? Sim, é uma dupla. Só que acho que ele fica com a parte mais operacional mesmo, né? A governanta bota mais a mão na massa. E aí o que acontece? É a história desse cara. Começa o livro com esse cara chegando para os donos americanos. Imagina um americano novo, rico, comprando coisas na Inglaterra, né? Se a gente pensa Segunda Guerra, os vencedores são os americanos, e os americanos dominam o mundo e tudo mais. E aí ele compra, e ele recebe esse cara, né, esse americano, e ele vira pro mordomo e fala, não, pode tirar umas férias. E o cara nunca tinha tirado férias, quase. Não sabe nem o que é isso. Assim, sabe nem quando teve uma tragédia, doença na família, ele tirou férias. Ele nunca teve isso. Sim. Ele foi criado para servir a casa, servir no caso ao master, né, dele lá. E é fascinante, porque daí ele pega, ele não sabe muito o que fazer, e ele resolve fazer uma viagem de carro, né? Uma viagem de carro para encontrar uma governanta, né, que foi governanta da casa, e que ele tinha um contato com ela, mas é muito engraçado porque assim, ele é extremamente formal, né? Ele não consegue lidar com as coisas mais simples de mudanças, e principalmente com essa questão da classe, né? De classes diferentes, mas ele se coloca de uma forma superior, mas ao mesmo tempo tem o mestre, e ele parte nessa viagem e começa a lembrar do mestre, desse dono dessa propriedade, que era um senhor muito, como que ele fala? Ele fala memorável, não memorável, mas nobre mesmo, né? Sim. Só que você vai entendendo o porquê dele estar contando essa história.
Né? Quem que esse cara apoiou, o que aconteceu numa época onde a gente era tudo meio nublado, e tudo através desse cara que vê tudo. Esse cara que vê, que enxerga, que serve as pessoas, que participa às vezes das reuniões, mas não tá lá. Gente, é fascinante, assim, sabe? É muito curioso e o tempo todo essa coisa contida. Não só do inglês, mas do inglês, mudando todas essas coisas de novo. Então você fica meio, às vezes você fica meio... Vamos, cara, fala! Agora essa emoção! Enfim, eu achei o livro delicioso, assim, super gostoso de ler, e assim, é isso, de novo, né, empatia pelos personagens quando a história é bem escrita, né, e eu fiquei fascinado ali em janeiro do ano passado, se eu não me engano, e queria ter pegado já outros para ler, mas enfim, a vida acontece, mas assim, fica a recomendação para vocês, assim, lógico, não só por ter ganhado o Nobel, acho que o lance para mim do Nobel é colocar alguém em destaque pra gente ler mais. Pra conhecer, né? E se não bastasse a indicação, então, né? É muito bom o livro mesmo. E aí a gente vai dar 2 dicas. Eu pensei em outra enquanto você falava. Fala. Mas fala a primeira dica. Não, então eu falo uma, você fala, eu falo. Então. A primeira dica tem um filme, foi adaptado pro cinema com Anthony Hopkins e com a... Qual foi eles? Não é ele? Não é. O Anthony Hopkins é o mordomo. Verdade. E a professora McGonagall? Não, Emma Thompson. Emma Thompson. A Emma Thompson outra professora. Exatamente, a Sibila. A Emma Thompson, que é a governanta, assim, um belo filme... classicão, meio parado, meio monótono. Mas... Inclusive o livro mudou de nome por conta do filme, porque o livro era Os Resíduos do Dia. Os Resíduos do Dia, e agora virou Vestígios por conta do filme. Mas Os Resíduos eu gosto. Sim. Porque tem essa coisa de... que é o que tem no livro, que é essa coisa de você ficar relembrando e você fica pensando tanto nessas cenas que acabam... tem uma coisa meio tipo de remains, né? Tipo, que ainda tá, né? Sim. Bom, a minha é quando você começou a falar dessa dinâmica dos empregados e tal. Gente, lógico. Downton Abbey! Downton Abbey, que série maravilhosa. Você vê essa história, né, dessas pequenas cidadezinhas no interior da Inglaterra. E aí você já vê o senhor, ele já tá começando a perder dinheiro e tá... Enfim, aí tem todos os empregados ali, tem o mordomo, tem a governanta, tem os cozinheiros... Tem o motorista, que ele é anarquista, e tipo, fogo no parquinho. É muito legal, gente. Gosto muito de ver. E aí a terceira e última dica pra gente fechar o vídeo a Companhia das Letras tem um podcast, né, que é o Rádio Companhia. Sim. E quando saiu o Nobel de Literatura, eles fizeram sobre até como que foi o dia da editora, e indicando alguns livros. Eu também estou participando lá, então ouçam, vou deixar o link aqui embaixo, tem no Spotify. Ouçam, que tá muito legal mesmo. Acho que é isso. Até a outra semana. Não, agora até daqui 15 dias. A outra semana. Né, a gente fez esse pequeno especial aqui, mas aí agora a gente volta daqui a 15 dias. Vocês têm mais alguma dica, uma sugestão para algum vídeo? Pode deixar aqui nos comentários. Pode ser especial de autor, como ler tal autor, a gente já tem uma sugestão, já tem uma sugestão sobre isso, a gente tá pensando, né? Tem que preparar alguma coisa. Exato. Bom, então é isso, gente, e até mais. Até mais.